Oi, gente, tudo bem com vocês? Elga aqui falando. Hoje eu vim, gente, começar a resolver as questões de uma prova chamada Avaliação à Distância 1 do semestre de 2023, no primeiro semestre, que foi aplicada para os alunos da disciplina de Matemática Básica no curso de Matemática do CEDERJ. Eu vou resolver dessa vez a prova separada, tá? As questões separadamente, porque eu acho que fica mais fácil de você arranjar um dia, uma hora para você assistir o conteúdo, e também fica mais fácil para mim encaixar isso no meu dia e ir fazendo pouco a pouco, produzindo esse material aos poucos. Tudo bem? A primeira questão valia 2,5 pontos, né? E pediu o seguinte: para apresentar exemplos de acordo com as condições dadas. E quer que a gente explique de forma breve por que que o exemplo satisfaz a condição. São condições para a gente dar exemplos de conjuntos, de intervalos, né? Eu vou fazer uma coisa, gente, aqui diferente dessa vez. Eu vou pegar as questões, os exemplos do gabarito que deu como resposta, porque assim, gente, a gente vai ter uma infinitude de respostas corretas no caso dessa questão. Não é uma resposta única correta, né? São exemplos. Então, pede na primeira, na letra A, para dar o exemplo de um intervalo da reta onde apenas dois números inteiros fazem parte, né? Quer que apenas dois números inteiros pertençam a um dado intervalo, o que você vai dar de exemplo. Ou seja, isso aí tem muitas possibilidades, né? Então, eu pensei da gente trabalhar com gabarito dessa vez. Eu vou pegar aqui as respostas do gabarito e a gente vai trabalhar em cima dessas respostas, e criando respostas semelhantes também, tá bom? Façam esse exercício porque é muito interessante. Vocês também colocarem respostas que sejam corretas, tá? Baseados aqui nos exemplos, ou até bem diferentes dos exemplos que foram dados, mas vocês vão ter que saber quais são os números ali. Por exemplo, nesse aqui, ele pede dois números inteiros, né? Você pode primeiro partir do desenho da reta. Eu vou partir das respostas que ele deu aqui como intervalo. Para a letra A, ele disse que dois exemplos de intervalos da reta com apenas dois números inteiros pertencendo a esse intervalo são 2 fechado ou 0,5 fechado, ou meio fechado, vou botar assim, 3 fechado. Não, 3 aberto, perdão, tá? Vamos pensar ali nesse intervalo, gente. Primeira coisa, a gente tem que entender como que a gente representa intervalos. Por que o colchete? Por que o parêntese? O parêntese indica o intervalo aberto naquele ponto. Por exemplo, nós temos três parênteses. Isso quer dizer que o 3 na reta numérica, ele vai ter uma bolinha aberta, ou seja, ele não vai participar do intervalo. E tudo que tiver o colchete, aí sim vai participar. Ou seja, olha o intervalo 2 na reta numérica. Deu aqui 0, 1, 2. Ele colocou colchete, perdão, ou seja, tanto um quanto 2 fazem parte desse intervalo. Vejam que o intervalo mencionado é esse aqui. Quantos números inteiros participam desse intervalo, gente? Dois, o número um e o número 2. Entre um e 2, nós não temos nenhum número inteiro, porque vamos relembrar o conjuntinho dos inteiros, gente? Conjuntinho dos inteiros, zero, positivos inteiros e negativos inteiros, ou seja, zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis e assim sucessivamente. Vindo para a esquerda, menos um, menos dois, menos três, menos quatro, menos cinco, menos seis e assim sucessivamente. Então, temos que prestar atenção nisso. Eu quero números inteiros pertencendo a esse intervalo que eu estou falando. Agora, olhem o outro exemplo que ele deu lá. Nós temos aqui zero, um, 2, 3. 3 está com bolinha aberta. Eu já vou colocar aqui. Por quê? Parêntese não inclui o número no intervalo. Parêntese é intervalo aberto. Então, todos os números até antes do 3 entram.
Agora, o 3 não vai fazer parte, ele não vai ser um elemento desse conjunto. E onde que fica o meio, gente? Bom, é exatamente 0,5, né? 1 dividido por 2 é 0,5. Então, é exatamente no meio, entre 0 e 1. É nesse meio aqui. E o que que ele tem apresentando aqui no conjunto? Qual é o intervalo que em meio, né? Em 1/2. O intervalo é fechado. Então, é bolinha fechada, inclui o meio. Então, aqui eu tenho 0,5, vou colocar igual o gabarito agora, e aqui eu tenho 3 aberto. Então, o intervalo mencionado é esse aqui. Vejam ali, gente, que tanto para o primeiro intervalo quanto para o segundo, quando a gente disser quais os números que pertencem a esse intervalo e são inteiros, dois números inteiros precisam pertencer ao intervalo. Nos dois casos, que são intervalos diferentes, porém, eles, todos dois, contêm os mesmos dois inteiros pertencentes ao intervalo, que são quem, gente? O inteiro um e o inteiro 2. O inteiro um e o inteiro 2. Então, vejam que eu posso utilizar vários tipos de recurso. Eu posso utilizar número com vírgula, eu posso utilizar intervalo aberto, tá? Então, utilizando esses recursos aí, façam o seguinte: se você quiser testar outras respostas, teste primeiro na reta. Eu sempre acho a reta muito mais fácil para a gente poder entender que intervalo é aquele e se ele atende a as condições que estão pedindo ali nas letras. Tudo bem? Se você quiser deixar aí que respostas você daria para a gente ver se está certo ou errado, é um negócio interessante também, tá bom? Na letra B, pede o seguinte: dê o intervalo, dê exemplo de intervalo da reta com um único número inteiro pertencendo a ele. Bom, gente, se a gente utilizar o primeiro intervalo ali que a gente achou, fechado 1 e 2, e só abrir um, já era um exemplo. Um único número inteiro pertencendo a ele. Se a gente ali no segundo intervalo começar no 1 aberto e for até o 3 aberto, também vai satisfazer, porque eu vou ter só o 2, né, fazendo parte do conjunto. Mas vamos ver aqui, falando assim, não sei se dá aí para vocês visualizarem, qualquer coisa, enquanto eu falo, vocês escrevam aí o que eu estou dizendo, é um exercício interessante também, mas vamos fazer como na primeira questão. Ah, gente, e para dar a explicação é essa, né? Se você colocou lá um intervalo, você coloca assim: os dois números inteiros que pertencem a esse intervalo são tal e tal. Está aprovado, né? Você deu a prova. Depois você lê aí também a explicação do gabarito para ver se você, de qual forma, né, você vai achar melhor responder isso. Dá essa pequena justificativa aí que o exercício pede. Então, na letra B, está pedindo um intervalo de reta com um único inteiro pertencendo a ele. Daí, o gabarito vem com um exemplo que é aberto entre 1 e 3, que foi até, na verdade, o que eu mencionei aí, né? Ó, parêntese 1, 3, parêntese. Intervalo aberto entre 1 e 3. Aberto no 3, aberto no 1. Logo, o único inteiro que faz parte do intervalo é quem? É o 2. Só para esboçar mais um aqui, ó, se eu tivesse ali com o primeiro intervalo, era só eu abrir um dos dois, né? Para ficar o 2, eu vou abrir o 1. Um aberto, 2 fechado. Um aberto, 2 fechado. O intervalo é esse, e o único inteiro que faz parte desse intervalo é o número 2. Então, esse intervalo aqui, escrito com notação de conjunto, seria aberto no 1, fechado no 2. Então, nós temos dois exemplos aqui para a letra B também, tá? Pode fazer seu exemplo aí, se quiser deixar aí para a gente discutir também, tá?
E para justificar a mesma coisa, você vai dizer o 2 é o único número inteiro que pertence ao intervalo citado. Logo, satisfaz a condição. Algo assim, tá? Na letra C, pede o seguinte: o exemplo de um intervalo da reta sem nenhum número inteiro. Então, na C, intervalo com nenhum inteiro. Nenhum número inteiro. Eu não posso ter número inteiro. Concordam que se eu fizer um intervalo entre dois inteiros, com os dois abertos, me satisfaz? Né? Mas aqui no gabarito, bom, deixa eu dar o exemplo desse no primeiro que eu falei. Olha, eu vou colocar o intervalo entre um e 2. Eu vou abrindo um e vou abrindo dois. Opa! Um, dois, aberto nas duas extremidades. Eu não tenho nenhum inteiro. Todos os números entre um e 2 são números que vão ter vírgula, vão ter uma parte decimal. Então, não são inteiros, tá bom? Que a gente tem de inteiro aí, que a gente sabe quando a gente coloca o conjunto Z na reta, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Com esse espaçozinho aí, por quê? Porque ali entre um e 2 eu tenho infinitos números. De onde viriam esses números? De divisões, né, gente? Eu posso pegar e dividir esse pedacinho aí, que representa esse intervalo entre um e 2, eu posso dividir em quantas partes eu quiser, em infinitas partes, né? Tanto também que nós sabemos que o que que é uma reta, na verdade, gente? Uma reta são infinitos pontos, né? Então, infinitos pontos, eles vão estar naquele intervalo ali entre um e 2 representando números, e são infinitos mesmo, porque a gente não tem fim para poder dividir ali, a gente não tem limite. A gente pode dividir aquele espacinho entre um e 2 quantas vezes a gente quiser. Lógico que para enxergar isso fica complicado, né? Enxergar, ver visualmente. Mas a verdade é essa. Então, ali dentro tem infinitos números, só que nenhum deles vai ser inteiro. Logo, essa é uma resposta possível. A resposta que o exercício que o gabarito dá aqui é de dois números com vírgula, 0,5 e 0,6. Então, ele dá lá o intervalo fechado, pode ser fechado. Poderia ser aberto, poderia também. 0,5, 0,6. E você também poderia escrever isso como forma de fração, né? 0,5 são 5 décimos, que dá um meio, né? Então, meio. 0,6 são 6 décimos, que vai dar 3 quintos. Então, 3 quintos. Você pode usar intervalo aberto ou você também pode fechar o intervalo, tá? Vamos ver aqui na reta como é que isso ficaria. Eu tenho aqui meio e 3 quintos. Vejam que meio é 0,5, 3 quintos vai também dar 0, alguma coisa, mas um pouquinho mais que 0,5, né? Então, aqui a gente tem um e aqui a gente tem dois. Vou colocar um pouquinho maior. O meio é aqui, bolinha fechada que está colocando. O 3 quintos, se vocês quiserem, vocês podem fazer uma divisãozinha aí, mas eu vou colocar como sendo aqui, ó, intervalo fechado. Então, o meu intervalo procurado é esse aqui. Esse número aqui é o meio, ou o 0,5, e esse número aqui, o segundo, é 3 quintos. Gente, 3 quintos é 0,6, perdão. Tem hora que eu viajo na maionese, o número já estava escrito e a gente transformou em fração, né? Então dá até para fazer mais bonitinho aqui. Calma aí, vou apagar aqui. Mas a viagem tem hora que é grande. Não reparem não, viu? Deixem aí nos comentários se isso acontece com vocês também, para eu não me sentir só. Sejam solidários. De novo, gente. Vou colocar aqui o número um e aqui o número 2. Vou dividir em 10. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esse aqui, ó, é o número 1,5, porque aqui é 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Aqui é 1,6. Logo, o meu intervalo esperado, procurado, é esse aqui, ó. Aqui é o meio e aqui é o 3 quintos. Tá bom? Então, é esse intervalinho aqui.
E os dois com bolinha aberta, com bolinha fechada. Esqueci de botar a bolinha. Bolinha fechada no meio, bolinha fechada no 3/5. E o intervalo buscado é esse aqui do meio. Logo, vejam, eu só tenho inteiro aqui bem longe, o 1, e lá bem longe, o 2, longinho, né? Dependendo da escala que a gente usa para representar isso na reta, tá bom? Deixa eu conferir aqui uma coisa. Mas é isso mesmo. Tem hora que eu não confio, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Então, gente, esse é uma das respostas do gabarito. Vamos fazer uma outra resposta, gente? Bom, sem nenhum número inteiro, eu posso colocar. Se eu colocar dois inteiros, eu vou ter que colocar quaisquer dois inteiros como início e fim do intervalo. Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, -1, já que a gente não está usando negativos, e 0. Esse intervalinho aqui vai satisfazer. Por quê? Ele não vai ter nenhum número inteiro entre -1 e 0. E esse intervalo aqui, com a notação de intervalo, vai ficar aberto no -1 até aberto no 0. Se for para fechar, gente, só pode colocar fechado com números menores que a unidade, né? Porque senão ali dentro você vai obter números inteiros, né? Então tem esse critério aí, tá bom? De novo, digo, se quiserem, deixe mais exemplos aí das respostas que vocês deram, tá legal? Depois, na letra C, na letra D de dado, já vai começando a complicar um pouquinho. Eu quero o exemplo de dois intervalos I e J, tais que I interseção J vazio. I interseção J igual a vazio. Zero cortado é conjunto vazio, não tem elemento ali dentro. Agora, I união J está contido em J. I união com J está contido em J. Porque está contido porque o C abre para o J, tá? Então, está contido, não é contém. Se fosse contém, o Czinho estava aberto para o I união J. Então, é I união J está contido dentro de J. Ou seja, quando eu junto todos os elementos de I e J sem repetir, isso vai estar contido dentro de J. Opa! Então, eu vou começar por J, né? Eu vou começar por um conjunto J aqui, qualquer, tá? Deixa eu ver o exemplo que o livro deu, para ver se é legal começar por aqui. Ele deu J04, intervalo aberto no 0 e fechado no 4. Eita. 0, 1, 2, 3, 4. Ele deu esse intervalo aqui como J. E deu como I menos 3 e 0. Vejam, gente, menos 3 aberto, e deixa eu fazer mais para cá. Engraçado que a primeira olhada minha assim, isso aí não vai estar certo, não. Mas não é possível. O gabarito deve estar certo assim. Vamos continuar aqui. Não, não nos precipitemos, tá? Ah, não, porque esse aqui é o I. Ele começou dando I. I, não, J entre 0 e 4. Estava certo que eu tinha botado. Espera aí. J entre 0 e 4. Gente, sempre colocar na reta, porque é muito mais fácil, tá? Eu, pelo menos, acho. Eu uso isso. Então, esse é o J e esse é o I. O conjunto I é entre -3 aberto, -1, -2, -3 e 0. Fechado. Então, nós temos que o intervalo J é esse aqui.
O intervalo I é esse aqui. Agora não tem mais esse critério de ter inteiros ou não ter inteiros. Agora é para a gente fazer operações com conjuntos e satisfazer. Vamos olhar ali, gente. Interseção J é vazio? O que que é interseção? São todos os elementos que participam de I e de J ao mesmo tempo. Só que olhem, gente, para I e J. Onde I termina, começa o J. E o J está aberto no zero, enquanto o I está fechado. Aqui é zero e aqui é menos 3. Então, o zero faz parte do I, mas ele não faz parte do J. Então, ele também não está na interseção. Era o único valor que poderia participar da interseção, mas ele não está participando. Então, está satisfazendo? Está sim. Agora, vamos ver esse terceiro essa terceira citação do textinho aqui da questão. Se a gente unir tudo, gente, o que que é união? Todo mundo que participa do I e todo mundo que participa do J, sendo ou não semelhantes, sendo ou não comum, né? Então, todo I mais todo J. Logo, I união J vai ser do menos 3 aberto até o 4 fechado. Concordam? Porque ele pode participar ou do I ou do J. Todos os elementos que participarem ou de um ou de outro vão entrar. Então, é esse intervalo aqui, ó, I união J vai ser igual a menos 3 aberto até 4 fechado. Agora vamos ver. I união J está contido em J? Para mim, não está, não. Uai, gente, espera aí. O único elemento que poderia estar nos dois conjuntos ao mesmo tempo é o zero, mas a indicação de aberto garante que não acontece. Logo, interseção J é vazio, certinho. Como zero e I, como zero pertence a I, zero está no limite, temos que a união é igual a menos 3 e 4, certo? Só que não está contido em J, né? Não está contido em J. A letra D, eu acho que ela está com erro nesse gabarito aí. Não está contido. Eu vou deixar isso aqui, gente, para depois vocês analisarem aí, verem aí na sala de tutoria alguma coisa, mas eu vou dar a minha versão do que eu resolveria, tá? Continuando aqui, letra D. Eu quero que você me apresente dois conjuntos I e J, tais que I, interseção J, seja vazio, não tem elementos comuns entre os dois, e I, união J, esteja contido dentro de J. Ou seja, eu vou unir os dois e isso vai estar dentro de J. Vou pegar o J lá e vou fazer o mesmo conjunto que deu aqui para J, tá? 0 e 4. 0 aberto e 4 fechado. 1, 2, 3, 4. Vai ser esse conjunto aqui. Imaginem que dentro do 0 e 4 tem que estar aí união J, gente. Tem que estar dentro do 0 e 4. Né? Se a união está aqui dentro, eu não posso ter elementos em J que excedam esse conjunto, em I, perdão. Porque senão eu vou unir e vai exceder aqui. Ou vai vir para a esquerda do zero e vai vir para a direita do 4. Então, na minha opinião, ó, eu posso ter qualquer subconjunto aqui dentro como sendo I. Um exemplo, pode ser de 1 a 3 fechado? Pode. Eu posso ter fechado no 1, fechado no 3. Ou fechado ou aberto, tanto faz. Fechado no 1, fechado no 3. Quando eu unir esses dois elementos aqui, vai estar contido dentro de J. Pode ser I pode ser igual a J? Pode. Quando eu unir, vai estar contido dentro de J. Mas tem que ser, I precisa ser um subconjunto de J, tá? Então, uma resposta para mim seria I igual aberto no 0, fechado no 4, igual ao exercício, porém o J... Não, aqui eu troquei, né? Porque a gente começou pelo J. Por quê?
por causa do que a questão pede. Ela pede estar contido em J, né? Será que é isso que eu estou errando e falando que está errado o gabarito, gente? Eu vou olhar de novo aqui, calma aí, porque eu não tinha prestado atenção nisso. A hora que eu olhei o gabarito, eu não me atentei para isso, não. Mas eu vou olhar de novo aqui só para não dar informação errada para vocês. Então, aqui, ó, esse aqui é o conjunto J. Por que que eu comecei dele de novo? Porque a união dos dois tem que estar dentro dele. Então, eu não posso exceder a ele, eu não posso sair fora do J. O que sair fora do J não me atende aqui na letra D, concordam? Então, eu fiz que o J é 0,4, eu tenho que fazer que o I está dentro do 0,4. Qualquer subconjunto vale. Eu só não posso, gente, colocar um fechado no zero, tá? Porque se eu colocar aí começando fechado no zero, ele não vai estar dentro de J, porque zero não pertence a J, tá? Só tem esse adendo. O resto, até o 4, você pode incluir todos. Você pode colocar de 3 até 4 fechado, de 3 aberto até 4 fechado, se quiser, tá? Aqui para ilustrar, eu coloquei fechado no 1 até fechado no 3. Depois vocês me dizem aí se vocês concordam com esse meu gabarito aí, tá? Eu vou dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver a letra D, ó, de novo, ó. Ele deu I igual a menos 3, zero. Esse menos 3, ele sai fora para a esquerda do zero. Então, ele não está contido em J, né? Para mim, esse gabarito tem erro, gente. Verifiquem aí, tá? Se eu tiver errado e vocês puderem deixar o comentário aí, vai ser legal. Essas discussões são interessantes. Agora, a letra D. Perdão, a letra E. Deixa eu dar uma lidinha aqui no enunciado. A letra E pede o seguinte: dê o exemplo de um intervalo, de dois intervalos de novo, I e J. Agora outra situação. I e J, tá o quê? I interseção J é diferente de vazio. Agora não é vazio. Existem elementos que pertencem aos dois ao mesmo tempo, tá? Ah, gente, eu já sei o que que foi, porque eu li a letra D errado. A letra D é assim, dê exemplo de dois intervalos I e J, tais que A interseção J igual a zero e I união J igual a menos 3 e 4. Deixa eu voltar aqui, perdão. I união J igual o intervalo entre menos 3 e 4, era isso. Olha aqui, gente, eu botei aqui embaixo, né? Isso daqui é o que a questão estava trazendo. E união J é igual ao intervalo aberto no menos 3 e fechado no 4. Agora sim, já entendi. Aberto no menos 3, fechado no 4. Ou seja, né? Aberto no menos 3, fechado no 4. A união. Exatamente essa daqui. Vamos começar a fazer se a gente não fosse pelo exemplo, então, tá? Vamos fazer outra. Encontrar outra resposta que daria certo. Vou apagar tudo aqui, porque eu não sei no que vai dar isso, se vai dar certo ou não. A gente começa do zero. Desculpa, tá, gente? Às vezes eu dou esses vacilos aí mesmo. E união J é igual aberto no menos 3, fechado no 4. Eu tenho lá um I e tenho um J e tenho a união. Eu vou botar a união aqui para a gente entender. I, J, e eu tenho aqui a união. A união é menos 3 até 4. Menos 3 aberto até 4 fechado. Gente, se eu unir dois conjuntos e eles deram de menos 3 até 4, vocês acham que tem coerência eu fazer com que qualquer um desses dois conjuntos exceda o menos 3
para a esquerda e EC dão 4 para a direita, já que isso aqui é união, união, e outra que eu tenho que respeitar isso aqui também, ó. Ou seja, se não, eu tenho que respeitar aqui. Isso aqui, mas aqui eu também tenho que respeitar que é igual a zero, ou seja, nenhum elemento de I vai ser igual ao elemento de J, não tem interseção. Então, eles são dois conjuntos disjuntos. O que são conjuntos disjuntos, gente? Eu tenho um conjunto aqui e um conjunto aqui. Ou eu tenho um conjunto aqui, que ele termina aqui, e vem outro aqui, tá? E, de repente, esse ponto aqui, ele pertence a um, mas não pertence ao outro, ou não pertence aos dois, tá? Então, ele não vai ter interseção nenhuma, não tem elementos comuns, né? Interseção ser igual a zero quer dizer que não tem elementos comuns. Então, o que que a gente vai pensar aqui? Se I, interseção J, união, e união J é aquele intervalo ali, todos os dois intervalos só vão poder variar ali dentro, gente. Porque senão, na hora da união, vai aparecer gente que eu não quero, que não era a minha condição. Então, todo mundo vai ter que fazer parte disso aqui, ó. Todo o conjunto J e todo o conjunto I. Então, eu posso fazer assim, eu posso dizer que o J, ele começa em -3, eu quero que comece em -3, e termina em zero, aberto também. Eu faço que ele é esse conjunto aqui. Aí depois eu digo que, bom, o zero vai ter que participar, porque o zero está aqui dentro. Então, eu sou obrigada a começar no zero aqui e obrigada a terminar no 4. Concorda? Zero fechado, 4 fechado. Agora eu tenho duas respostas. O meu I, ele vai ser igual a fechado em zero, fechado em 4. E o J, aberto em -3, aberto em zero. Vejam só, gente, se não está atendendo tudo aqui, ó. E interseção J é vazio. É vazio? É. De 0 até 4, não tem ninguém igual de -3 até 4. Então, a interseção, ó, vocês veem que aqui, esse intervalo é esse. Eu não tenho interseção em nenhuma situação aqui, tá? Porque eu não tenho minhoca nos dois em nenhum momento, ao mesmo tempo. Agora, e união J? E união J, quando eu junto essas duas coisas aqui, ó, elas vão dar isso aqui. Isso aqui é igual a -3 aberto e 4 fechado? É igual. Logo, essa resposta satisfaz. Se você quiser deixar aí exemplo de resposta para a gente ver se está certinho, se você tiver alguma insegurança em alguma coisa, pode deixar, tá? Agora, I e J, tá o quê? Interseção J é vazio, e o resto do texto, que eu tinha feito confusão aqui, pertence a essa letra agora. E união J está contido em J. Para todo X. E união J está contido em J. E está dizendo que para todo X pertencente a I, ou seja, X é o elemento do conjunto I. Para todo elemento do conjunto I, existe um elemento do conjunto J, que é chamado de Y, tal que os elementos de X vão ser sempre menores ou iguais a Y. Ou seja, né, qualquer elemento do conjunto I, X pertencente a I, é sempre menor ou igual a qualquer Y pertencente a J. Ou seja, eu não posso ter nenhum elemento no conjunto J menor do que X, porque X vai ser sempre menor que Y, né? Quaisquer dois elementos que eu compare, né? Por exemplo, eu peguei lá, eu tenho o número 1 no conjunto E. Eu não posso ter o número 0 no conjunto Y. Por quê? Porque X é sempre menor que Y, tá? Então, eu só vou ter Ys maiores que qualquer X. Concorda? Ou seja, o conjunto J ele está à direita do conjunto I, se a gente for tentar pensar isso no espaço, né, na reta numérica. Então, nós vamos fazer aqui, partindo aqui do exemplo que ele deu. Se a gente quisesse partir do nada, tá? Partir do nada, vamos dizer assim, vamos agora partir do nada.
Eu já sei que o conjunto I, ele vai estar à esquerda do conjunto J. Então, eu vou fazer aqui, ó, a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, do J, menos 3 aberto, até zero. Esse aqui é o meu conjunto I que eu quero. Eu sei que I, quando eu junto com J, está contido em J. Ou seja, o J é maior, né? O J é maior. Só que, ao mesmo tempo, todo x pertencente a I, ele tem que ser menor ou igual. Pode ser igual, gente. Essa questão é importante. Ele pode ser igual. Logo, isso aqui, aí sim dá para a gente resolver isso aqui. Por quê? Imaginem só. Se todo x tivesse que ser menor ou igual a y, vocês concordam que se o I está sempre à esquerda do J, e eu junto os dois, isso não vai estar dentro de J? Né? Vamos supor que o J fosse aqui de zero fechado até um fechado. De zero até um. Quando eu junto tudo, eu vou ficar com menos 3 até um. Isso é a união. Só que isso está contido em J, gente? Não, não está contido em J. Agora, todo x aqui de dentro é menor do que os y daqui de dentro. Isso está favorecendo. Mas está deixando a desejar nessa sentença aqui. Logo, aquilo ali não vai poder acontecer. Eu tenho aqui certeza de que o J começa onde começa o I. Ou seja, o I está dentro do J, tá? Então, eu vou apagar aqui e vou fazer outro conjunto já sabendo disso. Que para eu conseguir atender todas as condições da questão, eu preciso de um conjunto J que comece aqui também. Pode ser fechado? Pode ser fechado? Pensem aí. Eu vou botar aberto, mas eu quero que vocês pensem se poderia ser menos 3 fechado, se ia continuar favorecendo e coloquem a resposta aí para mim. Aí eu vou colocar até o 1 fechado, já que não tem ninguém fechado, vou colocar um fechado. Vejam se eu estou satisfazendo. Interseção é diferente de zero? É. Eu tenho várias interseções aqui, ó, nesse miolinho aqui até o zero. Até o zero, tudo é interseção. E união J está dentro de J? Gente, se eu fizer a união aqui, ó. E união J. Quando eu uno todo mundo, é todo mundo que participa do primeiro e do segundo, ou um dos dois. Então, é isso aqui, ó. Quando eu uno todo mundo. Eu vou de menos 3 aberto até um fechado. Essa daqui é a união. Menos 3 aberto até um fechado está contido em J? Sim, gente. Inclusive, é igual a J. Logo, e todo elemento do conjunto I é sempre menor ou igual ao todo elemento do conjunto J? Sim, também. Logo, eu posso ter como respostas possíveis conjunto I aberto menos 3, aberto em zero, e o conjunto J aberto em menos 3, fechado em 1. Depois vocês me digam aí se esse menos 3 do J poderia ser fechado. Agora vamos ver aqui a resposta que o livro deu, ó. I entre 0 e 1 fechado, J entre 0 e 2 fechado. 0 e 1 fechado, 0 e 2 fechado. Essa eu vou deixar para vocês analisarem aí a explicação do gabarito. Tá bom, gente? E assim que der, eu volto com a resolução do restante das questões, tá bom? Se você puder comentar aí para mim, puder dar seu joia, puder recomendar alguém a quem, algum amigo aí que esteja precisando, tá bom? Eu agradeço muito. Beijo para você e até mais.